E nosso grupo identificou 5 desafios para poder melhorar a proteção social, que é a informalidade, a educação, o acesso com qualidade aos serviços básicos, a conscientização dos direitos e deveres do trabalhador e a sustentabilidade laboral. Vou começar pela sustentabilidade laboral. Nesse primeiro ponto, o primeiro destaque que a gente gostaria de fazer é em relação à equidade salarial, principalmente porque há uma disparidade enorme ainda no mercado entre salários de mulheres e homens. Então, seria uma coisa que deveriam haver mais políticas de incentivo às empresas a não fazer esse tipo de práticas, né? E também é necessário criar um maior fortalecimento do sistema de segurança social, principalmente em relação ao pagamento da parte da entidade patronal da sua quantia em relação à contribuição para a Seguridade Social. Tanto que a gente observa que não é uma realidade de todos os países, que muitas das vezes o empregador, ao requerer a segurança social ao final, descobre que o empregador não fez a contribuição social que lhe cabia. E muitas das vezes fica prejudicado o próprio sistema. Então, é necessário a gente criar um sistema de rastreamento que detecte essa ausência do pagamento logo no começo, e não somente ao final, quando o empregador vai requerer o pedido. Bom, em relação aos acessos de serviço básico, a questão da proteção social, ela deve ser observada que ela deve incluir todos os serviços básicos de um próprio Estado. Então, a gente precisa de um fortalecimento da própria estrutura estatal. Não tem como a gente discutir informalidade, educação, conscientização de direitos e até mesmo a sustentabilidade laboral se a gente ainda vive em situações precárias. Então, é preciso a gente ter o mínimo de garantia dentro de um próprio Estado. Então, a gente tem que ter melhoria das nossas infraestruturas, acesso à saúde de qualidade e até mesmo universal, e também a questão do acesso à justiça. Mas falar apenas acesso, muitas das vezes, fica uma coisa muito genérica. Então, a gente também deve observar que, muitas das vezes, o acesso à justiça não é só apenas ter uma instituição de portas abertas aos seus litigantes. A gente também tem que dar acesso à justiça às pessoas que não têm condição, né, de pagar um advogado, ou até mesmo de custear um processo judicial, que é uma coisa muito cara. Então, a gente tem que promover mecanismos de socialização desses direitos. Bom, a nossa colega aqui vai falar sobre educação. Boa tarde, sou a Cleise. Por que é que nós nomeamos a educação? Porque quando falamos de proteção social, a base dos trabalhadores, que podemos dizer que têm condições mais precárias, são normalmente pessoas que não têm muita educação, não têm muito ensino, e nós incidimos aqui nesta parte não só para os trabalhadores que não frequentam o ensino superior, como também vamos falar de jovens que frequentam ensino superior e que necessitam de alguma proteção social. A educação, como eu costumo dizer, é a base, é a chave para uma sociedade melhor. Se nós quisermos implementar qualquer medida, convém que os trabalhadores saibam interpretar as medidas que nós queremos implementar. O que acontece muito nas nossas sociedades, a nível da CPLP, mais da comunidade africana, é que nós podemos implementar medidas para proteger os nossos trabalhadores, mas não conseguimos traduzir de modo com que eles consigam assimilar a informação que nós queremos transmitir. Então, nós apostamos... tivemos a falar que uma das medidas seria, então, instruir mais os trabalhadores, principalmente os trabalhadores informais, para que fiquem conscientes dos seus direitos enquanto trabalhadores. Também falamos na adaptação do sistema do ensino, de forma a desenvolver os soft skills dos jovens. Também tivemos em conta um dos problemas que nós, os jovens da CPLP, pertencentes à colaboração
de mobilidade entre a CPLP, entre Portugal e os nossos países de origem, nomeadamente países africanos, falo do meu caso, que eu sou estudante de Cabo Verde. Uma das coisas pelo que nós, os estudantes universitários, passamos, quando licenciamos, é que nós não podemos exercer a nossa profissão aqui em Portugal, porque são-nos exigido um comprovativo de como nós estamos empregados. Mas a entidade empregadora não nos pode empregar porque nós temos o título de residência enquanto estudante, o que nos limita a trabalhar. Já posto este entrave, já nós ficamos numa situação de precariedade, ou seja, estudamos e não podemos exercer a nossa profissão porque há aqui medidas que deveriam ser melhor resolvidas. Também falamos da inserção no mercado de trabalho a partir de habilidades. Diga? Sim. Agora perdi-me. Desculpem, perdi-me aqui um bocado no raciocínio, estou um bocadinho nervosa. É porque nessa parte que a gente pensou é a questão da formação. Em primeiro momento, muitas das vezes, a gente fala em educação no secundário, principalmente no desenvolvimento de soft skills, mas a gente esquece muitas das vezes do nosso pequeno jovem, que é a educação básica. Nesse primeiro momento, a gente também tem que começar a pensar numa educação crítica. O jovem e o pequeno jovem, desde o começo, ele deve ter consciência do local da sua inserção no seu ambiente. Ele tem que ser capaz de ter um pensamento crítico. Então, não adianta a gente desenvolver soft skills e habilidades para o mercado de trabalho, sendo que ele não tem competência crítica do próprio mercado de trabalho. Então, esse tipo de pensamento, a gente também tem que fazer essa educação desde a base. E isso deve acompanhar a pessoa a todo momento da sua vida. Não existe soft skills sem pensamento crítico. Um trabalhador eficaz é aquele que sabe onde que ele está inserido e a sua capacidade no meio, que ele pode fazer. E para isso tudo, para fechar, quer dizer, antes só de mais uma coisinha, na questão da conscientização, uma ideia que nós tivemos durante o trabalho é a questão de criação de casas populares que facilita a questão do acesso ao meio, né, de se sair da informalidade. E principalmente porque nessas casas é muito mais prático, porque muitas das vezes uma pessoa mais simples, ela não consegue se interagir ou ela tem receio, ela não entende com uma pessoa de uma instituição que vem de fora para poder falar para aquela comunidade. Então, o que a gente identificou, principalmente nas realidades dos outros países da CPLP, é que é preciso a criação da própria comunidade, para ela mesma instruir a sua própria comunidade, no sentido, eu preciso de fazer uma instrução de iguais para iguais, de forma com que eu instrua e consiga mostrar para elas as vantagens e as desvantagens de se formalizar e as vantagens e as desvantagens de ficar no mercado informal. Sobre a informalidade, um dos primeiros pontos que é essencial para que diminua a informalidade, que nós chegamos à conclusão, é preciso, antes de tudo, uma reforma tributária. Não há de se falar, muitas das vezes, em incentivo à diminuição da informalidade, muitas das vezes, sem se pensar numa reforma tributária. É difícil a gente pensar que isso também não é uma responsabilidade apenas de nós, né? Mas o Estado ele tem que começar a pensar que quem paga mais é aquele que ganha mais. Quem paga menos é aquele que recebe menos. E a realidade nossa, principalmente, pelo menos também do Brasil, é totalmente o inverso. Muitas das vezes, quem paga mais é aquele que ganha menos. Então, a gente tem que começar a rever essa situação, porque muitas das vezes isso é um incentivo a continuar na informalidade. Essa desproporção tributária que se tem dentro de todos os meios existentes dos trabalhadores. E é só.